a Havana Martins, eu sou brasileira, mas por 15 anos eu viajei pela América Latina, fazendo teatro, cinema, novela, televisão e algumas outras coisas assim que o mundo me proporcionava. Em 2018 eu voltei para o Brasil a passeio, né, depois de quase 5 anos que eu não pisava no Brasil, e eu me deparei com isso tudo aqui que vocês estão vendo, que é o Recanto das Joias, que ainda não era o Recanto das Joias. E aí que começou a nossa odisseia. Nesse momento eu costumo dizer que eu acabei enlouquecendo, porque eu ainda morava fora, mas a vontade de voltar para o Brasil e de estar aqui foi muito grande. E eu comecei durante quase 1 ano e meio vir para o Brasil todos os meses para plantar tudo que vocês estão vendo, desde a grama, reformar a casa e começar a pensar numa conectividade e qual era o meu objetivo nesse imenso jardim, né? O jardim da vida. Foi basicamente isso. Foi assim que eu comecei a imaginar o que eu podia fazer para servir as pessoas, trazer uma renda também para minha família e ter qualidade de vida. As dúvidas eram muitas, né? Na realidade, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui no Brasil foi investir na Bolsa de Valores, né? A gente tinha acabado de ter uma alta gigantesca na Bolsa de Valores, enfim, e eu acabei investindo um valor até interessante, mas em pouco tempo depois eu acabei perdendo tudo. E isso me fez pensar qual era o prototipo, qual era o estilo de negócio que eu precisava ter para ir recuperando essa renda, mas também ter a qualidade de vida que eu buscava. O Recanto das Joias ele acabou nascendo com a pandemia. Uma observação mais quase que sensitiva na realidade, entendemos que nós podíamos associar a memória afetiva associada à alimentação, os quitutes, né, que eram muito relembrados, por exemplo, com nostalgia. E eu percebi que a nossa região era muito vasta, né, porque eu mesmo consumia aqui na minha casa. Nós estamos numa região de café, seria impossível não consumir o café aqui da região. E um café bom. Os queijos, eu moro num sítio onde os meus vizinhos são outros sitiantes, que tem a vaca que produz o leite, que tem as hortaliças, que tem os ovos, que tem as frutas. Então eu acabei associando tudo isso com o Recanto das Joias e a receptividade foi fantástica, né? Nós começamos com uma mesinha, que era a mesa que eu tinha para o meu café da manhã, que é ao ar livre, e isso começou a crescer e eu entendi a necessidade de melhorar o serviço, de contratar pessoas, de explorar a economia criativa e gerar, né, na nossa micro-região, valorizando vários setores. Na realidade, esses vizinhos eles não comercializavam nada do que eles produziam. Aqui tem muito de, eu vou te convidar, eu tenho uns limões, te convido, e me trazia uma sacola. Saiu meu café esse ano, e me trazia um pacote. Então, a partir de então, eu resolvi propor para eles o comércio, né? Absorver aqui no Recanto das Joias, e tem dado certo. É lógico que agora com a alta na pandemia, nós reduzimos bastante o nosso atendimento, nós estamos só com 20% de uma capacidade de 50 pessoas por período, é isso que nós podemos receber. Hoje a gente tem atendido 12 pessoas, 4 mesas, então até essa produtividade que chegou no ápice em outubro do ano passado, agora deu uma caída, mas propositalmente, né, por uma questão de prevenção. Mas sim, nós temos o fornecedor de iogurtes naturais, de queijos frescos, de queijos mais curados. Nós temos um queijo aqui na região que ele se baseia no canastra de Minas, um provolone especial, bolos artesanais, pães, enfim, é uma infinidade, desde as geleias. E isso a gente tem acabado gerando receita entre nós. A ideia do Recanto das Joias era simplesmente oferecer um café da manhã ou um chá da tarde, e depois os subprodutos foram sendo agregados.
Por exemplo, o happy hour. No happy hour, nós oferecemos tábuas de frios, frutos secos, pães artesanais, enfim. E você tem a possibilidade de trazer o seu cooler com a sua bebidinha ou você consumir a nossa, né? E depois disso, outro subproduto foi agregado, as microcerimônias. Nós também entendemos a necessidade das microcelebrações. Então, a gente fez um primeiro casamento com 15 pessoas, por exemplo. Né? Mas nós já tivemos um casamento com 50 pessoas, com 10, e aí a gente cuida de toda a parte de cerimônia e de recepção, né? Um outro subproduto que foi lançado recentemente foi a exposição de arte, a absorção dos músicos, né, na nossa região também. E assim por diante, nós vamos agregando subprodutos no conceito do Recanto das Joias, que é o rústico, o artesanal, o caseiro, e com possibilidades de crescimento para logo mais aí, mas daqui a pouco eu conto. Na realidade, eu recebo pessoas variadas, de todas as idades, assim, de uma macro região gigantesca. Eu digo Pompeia, Marília, Tupã, Assis, Lins, Bauru, Ourinhos. As pessoas são muito diferentes, mas quando elas chegam aqui eu observo que todas vêm pelo mesmo objetivo. Pessoas de classes diferentes, de credos, de opção sexual, famílias inteiras, terceiridades, gestantes, casais homoafetivos, todos chegam aqui no Recanto das Joias com o mesmo objetivo: respirar um ar puro, contemplar o simples, a natureza ao redor, e isso acaba ligando essas pessoas. Né? Por mais que haja um certo distanciamento aqui no Recanto das Joias, as pessoas vão sentindo a liberdade de chegarem com máscara e tirar essa máscara no seu microespaço, por exemplo. Né? É lógico que essas pessoas voltam a utilizar a máscara quando elas vão se servir, né? No nosso buffet, por exemplo. Mas o mais interessante é essa conexão que o Recanto das Joias traz com essas pessoas. Os mais jovens realmente trazem as suas famílias, os pais, os avós, até bisavós. Nós já recebemos pessoas com 98 anos aqui que vieram celebrar o aniversário. E o mais engraçado é que foi bem na época de inverno, e essa senhora, eu estava muito preocupada em recebê-la, porque para mim ela era muito frágil, né? Imagina uma senhora de 98 anos. E aí ela me ligou e disse: Havana, eu quero celebrar o meu aniversário no período da manhã com espumante. Eu achei interessante, mas eu fiquei muito preocupada e reservei aquele espaço sem ela saber, só para ela e para os filhos, que também já eram da terceira idade, né? E quando chegou aqui, ela adorou tomar um solzinho, sentou numa poltrona, estava de casaco, tomou o solzinho da manhã e já me pediu logo de cara um espumante também. E o mais engraçado foi que ela disse: minha filha, não se faz 98 anos sempre, né? Então eu tenho que celebrar. Isso foi muito engraçado. E ao mesmo tempo outras famílias, e eles sentam ao redor da fogueira e começam a contar a época em que eles viveram no sítio ou que remetia à fazenda, enfim. É muito legal, porque aí a conectividade acontece literalmente através do que a pessoa se alimenta, né? Com nossos produtos artesanais, através dessa conectividade junto com outras pessoas, relembrando, né, de forma nostálgica o passado, que eu acho extremamente fundamental, e com muita esperança no futuro, né? Porque eles conseguem tirar a máscara, conseguem contar um caos, uma história, e os mais jovens observam aquilo e acaba gerando, e eles continuam fazendo essas visitas. Eu acabo tendo uma certa voz aqui na minha região, né? Porque eu, como sociedade civil, eu sei muito bem quais são os meus deveres e os meus direitos, Bruno. Antes mesmo de transformar minha casa no Recanto das Joias. Isso, a nossa visibilidade acabou gerando força,
né, junto com o executivo e com o legislativo aqui da nossa micro-região, que é Veracruz. E sim, a gente tem falado muito sobre coleta seletiva, a gente tem falado muito de economia criativa, de gerar renda, a gente tem falado muito de formalizar, de conselhos de turismo, conselhos de cultura, de formatação e de estruturação das propriedades ao redor, para uma coletividade mais efetiva, né? Uma coletividade mais formalizada, né? E tem dado certo, tem dado certo. As pessoas têm me ouvido, não só por ser a Havana, mas por causa da força que o Recanto das Joias tem trazido. Nós, em 8 meses de funcionamento, praticamente, de existência, nós criamos uma rede social, que é o Instagram, e hoje nós já temos quase 7.000 seguidores. Isso é uma média de quase 1.000 seguidores mensal, né? E eu acho isso muito interessante. Na minha rede pessoal, que é o Facebook, que eu acabo usando os meus amigos, nós já temos 5.000 seguidores, assim, e que isso em 8 meses, né? Assim, gerando... Eu tinha 700 pessoas... Nas minhas redes sociais era para os meus amigos, né? E acabou gerando uma certa força e uma certa visibilidade, sim. Hoje o Recanto das Joias ele é enxergado pelo Estado, nós existimos para o Estado, nós existimos para o município e nós existimos para a sociedade civil. E eu vou saber o momento certo de usar ao favor da comunidade, sim, pode ter certeza. Eu, meu companheiro, os meus 2 filhos, o Alejandro e o Miguel, e depois nós fomos agregando pessoas conforme a necessidade. Hoje nós temos 10 colaboradores diretos e indiretamente. E sim, outro dia nós levamos 2 das nossas colaboradoras, as que servem necessariamente para fazer uma capacitação numa adega conhecida, porque elas viam eu falando de vinhos, eles sabem que eu gosto muito e que eu sirvo vinhos. E eu achei interessante expor para elas, né, de forma mais generalizada, esse mundo. E elas adoraram, assim, foi uma experiência bacana. Inclusive, daí saiu uma parceria junto com nessa mesma adega. Então, a gente sempre pensando no micro e expandindo para o macro, sempre. Tudo tem um motivo. E tem dado certo, viu, Bruno? Tem gerado. A gente, além de gerar renda, a gente educa. A nossa micro-região nunca tinha recebido um lugar, por mais que seja um lugar rústico, um lugar caseiro, a gente serve com qualidade. E isso, as minhas andanças pelo mundo me fez ser crítica da boa mesa, né? E eu faço questão de manter um padrão, manter uma qualidade e de ter detalhes na hora de servir, assim. E as minhas meninas, os meus colaboradores de forma geral, eles têm absorvido isso e aí acaba gerando um pouco mais de cultura, educação e até um pouco de refinação, talvez. Escolher esse lugar, na realidade esse lugar me escolheu, né? Essa vista, esse vale que me escolheu, e eu não tinha pretensões nenhuma de voltar para o Brasil naquele momento, principalmente na conjuntura que a gente vive hoje, né? Mas sim, e conforme as minhas andanças eu fui adquirindo algumas coisas. Eu tinha muita saudade, Bruno, na realidade, quando eu vivia fora, de coisas que eu conhecia e de coisas que eu não conhecia. E nesse meio tempo, de 2018 para cá, eu fui redescobrindo a minha casa, redescobrindo o Brasil. Eu viajei de norte a sul do Brasil, assim, vários estados mesmo. Eu adentrei nos interiores e isso me gerou mais amor, mais conteúdo. Eu tenho muitos elementos aqui no Recanto das Joias que são de várias regiões, desde o Rio Grande do Sul ao Ceará, por exemplo, a Minas Gerais, ao estado de São Paulo, e eu faço questão, mas questão de verdade, de valorizar a economia, né? Aqui, por mais que muita coisa hoje em dia é chinesa, aqui no Recanto das Joias eu acho que quase nada, assim,
provém de fora, e sim de artesãos, de microprodutores, de caseiros mesmo. Então eu faço essa questão assim e tem dado certo. É imprevisível, mas não me dá medo, não sei porquê. Não sei se isso é um pouco de loucura ou um pouco de racionalidade, mas eu não tenho medo. Eu enxergo o Brasil, eu enxergo a região com tanta potencialidade que eu não me limito. Mas eu vejo pessoas e eu consigo, talvez de uma forma sensitiva, de novo eu volto a dizer, a entender quais são as necessidades a princípio, quais são as necessidades momentâneas. E as necessidades hoje faz com que o Recanto das Joias expanda. Em que sentido? Nós fizemos a parceria com uma fazenda muito antiga aqui na nossa micro-região de Veracruz. Ela está localizada a 10, quase 12 quilômetros daqui do meu sítio. E é uma fazenda colonial, onde lá tem um pouco mais de estrutura e eu vou poder receber essas pessoas para pernoitar, né? Ou para usar o espaço durante o dia, que é o Use Day, né? Ou Day Use, enfim. Mas nós não vamos deixar o nosso conceito para trás. O conceito eu abro as portas da minha casa para recebê-los para uma experiência diferente da sua rotina, do seu cotidiano. O recanto é isso, num formato rústico e caseiro. Agora o recanto vai para um outro patamar, num formato mais colonial, mas que não vai deixar de ter essa mesma essência do íntimo, né? De receber você de forma mais intimista. Em junho, nós vamos passar para o Recanto das Joias Hotel Boutique, é assim que denominamos, né? Por causa do conceito, por causa da estrutura. Lá nós vamos ter 4 habitações, 4 suítes e nós vamos ceder assim para pernoite. O processo agora vai ser bem rápido, né? Porque eu já comecei a lançar nas redes aí a nossa mudança e a gente já tem recebido pré-reservas, inclusive, antes mesmo de eu mostrar a estrutura. Tal qual a confiança que as pessoas têm em mim e no que é o Recanto das Joias, no que ele representa, né, Bruno? Mas enquanto isso, nós vamos continuar aqui até fim de maio, servindo os cafés da manhã, o chá da tarde, recebendo as pessoas para o happy hour à beira da fogueira, para observar as estrelas e fazendo as micro cerimônias, as micro realizações, assim. E vamos que vamos. É exatamente isso. Eu não me denomino comércio. Eu não vejo você como meu cliente. Eu te vejo como um visitante da minha casa. E isso eu deixo bem claro para essas pessoas. É lógico, na minha casa tem regras. Na minha casa, de repente, você não pode entrar com os sapatos no tapete. Mas as pessoas conseguem entender isso e se sentem acolhidos. E eu faço questão de fazer com que as pessoas se sintam à vontade, principalmente por conta do momento que nós vivemos, né? Aqui as pessoas se sentem acolhidas e essa é a minha missão. É por isso que eu acho, e é bem isso mesmo, essa é a minha missão. Eu descobri, Bruno, qual era o meu lugar nesse imenso jardim e eu cuido de pessoas. É isso. Eu trabalhei como atriz por quase 13 anos, né? A minha profissão, eu nunca tinha feito nada além disso, eu nunca tinha trabalhado com outra coisa a não ser atuar, produzir, dirigir, enfim. A princípio não foi fácil, mas eu entendo ciclos, eu entendo que nós temos processos e eu entendi, é como a Bibi Ferreira falava, né? Às vezes as pessoas cobravam, mas Bibi Ferreira, você não vai voltar a atuar, você não tem saudade? Eu tenho saudade, mas eu tenho que ter tesão, eu tenho que ter vontade. Essa vontade ela tem que ser externada, né? E esse processo de atuar tanto nos filmes quanto nas novelas latino-americanas e no teatro foi um ciclo. E eu me sinto bem, assim.
podia ter seguido, podia ter estado mais no circuito, podia, porque eu estava num patamar para isso, né? Me cogitaram para atuar com Antônio Bandeiras, gente. Mas eu já estava no processo de loucura vindo para o Brasil e eu falei, poxa, vai atrapalhar eu terminar de plantar grama, olha que loucura. E aí eu não fui, né? Ser indicada em 2016 num filme de Pablo Larraín para o Oscar foi fantástico, assim, tanto para o meu currículo quanto para o meu lado emocional, né? Enfim, mas passou, é isso, Bruno. Passou e agora eu vejo outras possibilidades, assim, sem menosprezar tudo que eu vivi, assim, e agregando, né? Você vê essa questão do... Na realidade, isso já está no planejamento, né? O Recanto das Joias, ele tem a possibilidade, como eu disse, com os subprodutos, de agregar, né? Nós já agregamos música, por exemplo, uma música ao vivo, mais intimista. Agora a exposição de arte já está encaminhando para isso. Ao ar livre, nós vamos ter algumas instalações de artes visuais, de poesia. Até a arte, por exemplo, do respirar, do yoga. Nós já temos no período da manhã, dos domingos, o yoga antes do café da manhã. Alguns artesãos também vão expor a sua mercadoria de forma bem íntima, com possibilidades de venda, né, também. Então, o Recanto das Joias é o berço para agregar. Nós temos essa possibilidade. Primeiro pelo espaço físico, ao ar livre, um lugar intimista, mas um lugar que chama, que dá vontade de estar. Não é como um restaurante onde você senta, come, levanta e vai embora. No Recanto das Joias não tem como uma outra família, um outro grupo sentar na mesa depois que você sair. Você não vai sair, você vai ficar até o final, né? Tanto que a nossa média de permanência no Recanto das Joias é de 3, 4 horas dessa família. Então essa família tende a consumir outros produtos, né? É agregado e vai dar certo. É Bruno Magalhães, eu me envolvi com a escalada no começo da década de 90, final de 80 para o começo de 90, aqui na Pedra de Avencas mesmo e no Pontilhão da Bahia. E nós tínhamos também um ponto que nós abrimos vias em artificial lá na frente da Academia Polisport, no antigo Paredão. Hoje só mantemos aqui a Serra de Avencas e o Pontilhão da Bahia. Antigamente a escalada era muito restrita por conta de internet, na década de 90, e era complicado isso aí, aquisição de equipamentos, essas coisas. Hoje está mais fácil, né? Hoje já com a internet a gente já consegue movimentar mais. E antigamente tinha um grupo mais ou menos de umas 6, 7 pessoas que eram frequentadores assim de todos os finais de semana, estávamos fazendo alguma coisa e depois foi acrescentando, agregando pessoas. A gente é meio que aberto a distribuir o conhecimento da escalada para quem tiver curiosidade, né? E não há custos com relação a isso. Então a pessoa que se demonstra interesse mesmo, ela já vai se agregando junto à turma e começa a escalar. Nós temos um CT,
né? Nós temos o lado de amigos, né? Vamos se dizer que nós escalamos aqui sem custos, né? Na Serra de Avencas, no Pontilhão da Bahia, onde nós treinamos lá não há custos. E tem um CT de escalada, tá? Que hoje ele está fechado por conta da pandemia e ele é cobrado a mensalidade para se manter e expandir o esporte na cidade. Creio que mais da 90% dos escaladores, com a abertura da escalada nos Jogos Olímpicos, né, pela primeira vez, a gente acredita que vai dar uma visibilidade muito grande. Até então é difícil você ter contato com o esporte, né? Então você vai falar, eu vou escalar, né? Mas aonde eu vou escalar? Então a pessoa já vai se deparar, acredita que vai ser uma montanha, não um paredão. Então a pessoa não sabe aonde ela ir buscar, né? Com as Olimpíadas acredito sim que vai ter um boom maior e pessoas irão começar a procurar sim o esporte, né? Essa prática de esporte é a escalada esportiva, né? É o escalada em livre. E tem os pontos que a gente treina na cidade, que é a escalada indoor, em artificial, né? Com agarras, né? E vai abrir. Eu acredito que vai chover de gente querendo praticar. Um esporte muito, muito bom, muito rico. A escalada ela é algo que vai estar sempre em evolução, né? A pessoa vai estar sempre em evolução. Tanto em parte de equilíbrio, quanto respiração, força principalmente, ela vai estar sempre evoluindo. Conforme o tempo vai passando, ela mesmo vai almejando querer algo mais difícil, dificuldades maiores na escalada, né? E ela vai se preparar para isso fisicamente também e mentalmente também. Então há uma relação muito forte aí de corpo e mente, principalmente respiração, né? A pessoa aprende rapidinho a começar a respirar como se deve, né? Olha, se eu te disser que Marília tem riquezas para todos os lados, basta você estar no centro da cidade e olhar para os lados do vale, você vai se deparar com coisas maravilhosas, né? Nós temos o privilégio de ver de outro ângulo, né? Ou fazendo um rapel, ou escalando, ou vasculhando locais para a prática de esporte, né? E a gente se depara com um descaso muito grande, né? Então Marília tem o esgoto tratado dela até a ponta do vale, depois ela corre a céu aberto. Então direto e frequentemente, infelizmente, nos deparamos sim com esgoto. E isso é para quase todos os lados da cidade, não é só um ponto não. Isso é uma realidade que Marília precisa mudar, né? Por exemplo, um vale que a gente está com projetos de escalada é o Vale da Avenida Vispressa, que fica pouco, não deve dar 2 quilômetros da prefeitura, né? Ali são 4 cachoeiras, as 4 cachoeiras são contaminadas com esgoto, né? Óbvio que se tirar o esgoto vai diminuir a queda d'água, mas graças a Deus, antes ter um copo d'água para beber do que não ter nenhum, né? Então Marília é rica em nascentes, para onde a gente vai a gente vive encontrando. Os escaladores fazem mutirões, como aqui, a gente faz a limpeza do local, não utiliza de fogo, a gente toma esses cuidados aí, né? Mas é uma realidade dura até de conversar, pois ali no centro da cidade poderia abrigar não somente escalada, né? Mas diversas modalidades esportivas, principalmente trekking, desde práticas de yoga, bike, o que a pessoa quiser fazer em meia natureza teria ali, né? Só que dificilmente o marilhense não tem a visão lá de baixo, né? É complicado você chegar a esses acessos. E se tivesse apoio, com certeza, de mirantes, ser construído mirantes nas beiras desses vales, despoluir essas cachoeiras, esse espaço, consequentemente, já começariam a ser utilizados principalmente para a prática esportiva. Eu não tenho dúvidas disso. Não somente com relação à escalada, né? Mas com relação a diversas modalidades esportivas. A gente está carecendo muito ainda da cidade com relação a esporte, né? O esporte, o turismo daqui é voltado mais para empresas, não um esporte de aventura, um passeio. E Marília, posso dizer claramente, se a pessoa circular Marília, vai estar circulando paredões
incríveis, com cachoeiras incríveis, né? Como eu havia dito, infelizmente, a maioria da quantidade delas todas poluídas ainda. A gente recebe, como eu havia dito, a gente tem esse prazer em estar recebendo pessoas e geralmente chega uma pessoa de fora, de outro estado, já vieram acho que 4 estados para cá, já veio gente do Acre para cá, crianças aprenderam a escalar aqui, deram uma volta em vários picos da região, se interessaram pela escalada para tentar levar para lá também. Então elas não ficaram só aqui em Marília, mas todo o itinerante que nós passamos para eles, sim, todo itinerante que passamos para eles está conhecendo aqui na região, eles foram em todos, chegando até São Paulo. Então eles foram em bastantes picos de escalada, né, voltados à escalada. Então não movimenta somente uma coisa, né, uma coisa vai puxando a outra. Então a gente recebe, pessoas vêm e estão levando coisas boas e trazendo coisas boas também para a gente, né. Uma troca muito grande que existe. Aqui nós temos no Pontilhão, nós fazemos mutirões de limpeza, né? Uma vez a cada ano pelo menos, a gente está se reunindo para limpar, pintar alguma coisa que tiver degradado e vem ajuda até de fora, muitas vezes, né? Não vem ajuda de bens políticos, nada, mas outros escaladores acabam enviando alguma coisa para nos ajudar. Então caçamba, sacos de lixo, essas coisas, né? Deu até uma pizza. No final a gente faz os nossos rateios e acaba executando essas ações. A escalada ele é algo muito enriquecedor para o corpo, né? Então a pessoa ela vai ter que se adaptar com o tempo, ela vai ter que ter paciência, né? Ela vai ter que ter calma com relação aos limites dela. Não é um esporte que as pessoas exercem pressão sobre os iniciantes, nem sobre os mais velhos. É um esporte bem receptivo, mas ele requer que a pessoa dê atenção para o corpo dela totalmente. Um desequilíbrio seria a queda, entre aspas, não que ela vá cair no chão, mas ela não vai atingir o objetivo de subir aquela via. Essas vias, para serem alcançadas, o objetivo ser alcançado, a pessoa não pode tocar em equipamento, ela só pode utilizar a pedra para subir. Então há uma grande dificuldade. Existem técnicas para isso, né? São simples, né? Dá para se adquirir com um conhecido de escalada, dá para se adquirir com amigos e assim por diante, né? E existem diversos tipos de dificuldades, sim. Uma escalada de uma pessoa que começa, ela vai começar a escalar legal por volta de uns 3 a 4 meses, mais ou menos. Depois ela já começa a criar suas asinhas e a explorar a escalada em si com mais afinco, de acordo com o que ela busca, né? É um esporte muito, ali é praticamente individual, é você e a rocha, né? Então é algo bem a se respeitar. Existe competição, geralmente essas competições são realizadas indoor, dentro de estádios. Devido à pandemia também, nós tivemos que reduzir drasticamente o espaço, né? Ficou um espaço pequenininho onde só mantemos os escaladores ali, nós estamos fechados por enquanto, né? Com relação a ginásio, já está recebendo um evento desse. Mas sim, poderia ser utilizado espaços públicos, mas é muito complicado explicar para alguém o que é escalada e o que vai ser feito ali, né? É bem complicado de se explicar, a pessoa entender e abrir esse espaço, né? É bem difícil. Está acontecendo algumas interações entre o Jaú, Bauru, Ribeirão Preto, Rio Preto, Franca, né? Nós fazemos aí, que chama Liga, então uma vez por ano a gente faz alguns torneios, não campeonatos oficiais, com regras oficiais, mas fazemos alguns torneios, algumas coisas, colocamos, o pessoal está interagindo e tem dado certo. Pessoas daqui estão conhecendo pessoas de lá e estão se interagindo, estão começando a escalar juntos aí pela região, né? Então é uma coisa que integra, sim. Em Marília eu acho que a gente está crescendo bastante, sim, né? A gente está há algum tempo trabalhando com relação a isso. Estamos buscando colocar ele em meio à sociedade, mostrar que a escalada existe, mas é algo a se fazer bem de formiguinha mesmo.
né? A gente está indo praticamente no boca a boca. Nós temos um Instagram e dificilmente, por exemplo, a maior quantidade de pessoas que nos seguem são escaladores de fora, né? Então tem bastante pessoas seguindo, mas a maioria é tudo de fora. Os daqui de dentro ainda estão descobrindo a escalada. O Léo é um que está aqui com a gente aqui do lado, ele está aí há uns 3, 4 meses e já criou as asinhas para estar indo buscar o caminho dele na escalada, né? As vias dele, as vias que ele buscar, as linhas que ele buscar. Aqui em Marília eu já me preparo há algum tempo para estar reabrindo um ginásio, só que é um ginásio maior, um ginásio grande que suportaria bastante gente escalando, sim. Mas são custos muito altos e está muito difícil, estamos em tempos muito difíceis, né? O que vai acontecer, eu acredito que daqui 1 ano e meio, 2 anos, né, eu esteja reabrindo em forma de ginásio mesmo. Eu acredito que Brotas seja o exemplo mais positivo que a região tenha, que até o estado tenha, né? Brotas, a população, lá eles enfrentavam também degradação através de esgoto. Hoje eles têm as águas mais limpas, né, daqui da região e quem sabe até do estado. Então, o que falar de uma população, né? São pessoas abençoadas, né, que se uniram, se juntaram em uma causa e hoje eles estão colhendo. Né? Estão colhendo, estão bebendo também uma água mais pura, uma água mais limpa, né? Com energias melhores, com certeza, né? Brotas hoje é muito rica em ecoturismo e esportes de aventura também. Lá possuem vias de escalada, eles trabalham, se não me engano, com tirolesa, com rapel, tem muita trilha de bike. Brotas é um lugar fantástico, de um povo completamente iluminado. Nós estamos colocando isso do esgoto e aqui em Marília eu estou tentando, eu fiz 2 publicações no Instagram para ver o que acontece, né? Se a gente consegue mostrar para a cidade, ver essa dúvida, né? Será que todos da cidade sabem o que tem aqui, sabem as riquezas que possuem aqui na cidade, né? Poderiam, se existe javalis bem no centro da cidade, furnas incríveis, o porquê não se deslocar numa bela caminhada, né? Ali pássaro, a quantidade de pássaros é enorme, então daria para ser feito muitos projetos ali, muitas coisas ali. É difícil, eu não tenho esse conhecimento em estar propagando esse tipo de coisa, mas eu acredito que a gente está indo no caminho certo, né? Quando a gente começou a mostrar sobre isso da água, por incrível que pareça, 60%, se não me engano, foram 60% que não tem o conhecimento que o esgoto da própria cidade está sendo jogado ali, né? Até mesmo porque a nossa chega que está 100% tratado, né? Está sendo 100% tratado lá embaixo. O caminho que ele faz lá para baixo que é o problema, que não é visto, né? Então tá indo degradando. Está indo degradando e contaminando muita coisa. Eu acredito que se a população de Marília visse, começasse a ver, esse é um dos objetivos, onde 3 amigos estão com esse objetivo, né? De estar descobrindo novos locais para a prática esportiva na cidade, nos vales, né? De forma bem calma, bem tranquila, somente os 3, e está mostrando para as pessoas. Então nós começamos já a mostrar sobre a água e vamos intensificar isso aí. Eu acredito que semana que vem, se eu não me engano, já está agendado para a gente tá indo ver uma possibilidade nova e com certeza a gente vai mostrar se lá houver degradação com relação a esgoto. Mas é triste, é muito triste e desanimador. Então se daí criar meios para começar a mostrar do seu projeto, seria incrível. Seria incrível, isso transformaria Marília, eu não tenho dúvidas. Daqui 10 anos eu espero que Marília esteja com vias para todos os lados. Eu já cheguei numa idade que eu não vou mais estar desbravando vias de alto nível, não vou estar mais buscando alto nível, e sim estou me especializando de novo em estar abrindo vias. Então eu acho que daqui 10 anos eu vou deixar um legado para a cidade brincar, né? Então aqui para baixo nós já estamos abrindo mais cerca de 3 a 4 vias, que dá para ser utilizadas de via escola, vias de níveis fáceis, né? Alguns equipamentos foram doados até de fora,
é utilizado na Europa, principalmente na Espanha. E a gente trouxe para cá esse equipamento, um rapaz de Jaú fabricou, a gente colocou ele aí, a gente está equipando as pedras. E pretendemos equipar o vale. Ali no vale tem rochedos de mais de 120 metros de altura. Então acredito que ali vai ser o lugar. Mas entra na questão de novo de projetos para se mobilizar uma população inteira. Existem formas, né, de se conquistar uma via. Uma via só é conquistada de verdade a partir do momento que você faz ela de baixo. Tá? Marília, o arenito de Marília, ele é muito ruim, ele não é de uma qualidade boa. Né? Encontramos algumas pedras como essa que já são de melhor qualidade e em algumas dentro do vale que são pedras bem mais altas e são de boa qualidade, só que aí é feito de cima para baixo. Tá? Então a gente faz o rapel e vai colocando as chapeletas, vai vendo os melhores pontos para colocar essas peças e vai colocando. Vai furando a pedra e colocando esses grampos. A gente pega na rocha, né, desce rapelando, faz umas escaladas ali para ver o local, se é legal, se é possível abrir via ali. Sendo possível a gente fura, a gente anda com furadeiras, né, de impacto, a bateria, fura para a rocha, coloca os paraboltos e põe o grampo para estar costurando depois, que a gente chama equipando via, onde são colocadas costuras. Eu sou produtor, produtor de cafés especiais. Não é a minha formação original, eu estou nesse mercado desde 2014, 15, quando eu migrei da minha área profissional, da minha formação. Eu trabalhei 20 anos na área de comunicação. Bom, a minha formação original é na área de comunicação. Eu fui sócio durante 20 anos de uma agência e estava insatisfeito com esse mercado. Mas minha família produz café desde 1972. Só que sempre produziu café, commodity, café para um mercado padrão, né? Esse café é padrão para exportação e tal. A propriedade vinha dando muito prejuízo, meu pai já estava demonstrando vontade de vender e encerrar as atividades, né? Foi quando eu ainda trabalhava nessa outra área, eu comprei uma pequena área de terra do lado do meu pai. Eu morava em São Paulo, mas comprei para investimento, que eu queria lotear, enfim. Só que começou um cenário meio de crise política, econômica, uma estabilidade, né, na época, 2014, 2015. Foi quando a área que eu comprei já tinha café, e eu já estava com aquela área, eu tinha comprado, eu resolvi aprender ou mexer com café. Na minha adolescência eu acompanhava meu pai aqui, né? Eu sempre estudei fora, saí de Garça, mas sempre que possível eu estava presente, mas não vivi a cafeicultura. Então, depois de uma certa idade, eu resolvi, já que eu tinha comprado essa terra, fazer alguma coisa e tinha café, eu falei, vou mexer com café. Mas eu não queria fazer como meu pai vinha fazendo há quase 40 anos. E aí eu fui estudar, fui para Belo Horizonte, na Semana Internacional do Café, e tive contato com a produção de cafés especiais, fiz curso de classificação e degustação de café, análise sensorial, porque sempre me incomodou o mercado botar preço e qualificar o meu produto, e o produtor, infelizmente, tem um péssimo hábito, não tem a cultura de entender a complexidade do produto que ele tem em mãos. Então, primeiro eu fui me capacitar para poder entender o que eu tinha na mão e o que eu poderia melhorar nesse produto. Então, depois de classificação, análise sensorial, fiz curso de torra, fiz curso de barismo
e fui entender qual que era a dinâmica desse mercado de cafés especiais. E foi quando eu percebi que existia um mercado em crescente, né? Um mercado bem segmentado, mas com crescimento significativo, porque ele era muito pequeno, ainda é muito pequeno. Então tudo que é muito pequeno, qualquer crescimento que dá significa muito. É como um bebê, né? Um bebê que tem ali de 8 meses, pesa 5 quilos, ele engorda rapidamente, ele vai ganhando peso porque ele é muito pequeno. O mercado de cafés especiais é a mesma coisa, ele está crescendo significativamente, mas ele ainda é muito pouco expressivo, e isso é bom, porque ele tem muito a crescer. E o consumidor brasileiro ainda não está educado, habituado a esse consumo de cafés especiais, ao perfil dessa bebida. Nós aqui no mercado interno consumimos os cafés de supermercado, que são resíduos de produção para chegar no preço que chega. Então você toma muitos defeitos, impurezas que vêm nessa bebida. E essas impurezas, existe uma técnica para se camuflar isso, que é torrar demais, excessivamente. Então os cafés fortes, extra fortes, é uma maneira que a indústria encontra de pegar café de péssima qualidade, torrar, camuflar isso e colocar à disposição do consumidor. Então existe essa oportunidade de mudar hábitos, mudar consumos dentro do mercado interno. E sempre existiu um mercado externo que consome esses cafés há muito mais tempo que o mercado interno. Então, vendo essa oportunidade de negócio e a persistência em continuar na cafeicultura, que é o que a gente sempre produziu, a gente resolveu mudar processos para se ter novos resultados. E isso é um pouco complexo porque a gente tem uma cultura de fazer as coisas do mesmo jeito há décadas, então foi uma grande dificuldade entender como mudar, né? E também aprender com isso, porque esse mercado de cafés especiais ele é ainda muito novo no Brasil e tem muita novidade. E o café, assim como a maior parte das culturas no agronegócio, você tem mudanças constantes. O mesmo café que eu produzi o ano retrasado, eu não consegui produzir o ano passado e provavelmente eu não consigo esse ano, mesmo adotando as mesmas técnicas. Por uma questão climática, você depende de chuva, você tem sol, você tem todas essas intempéries que vão influenciar na qualidade da bebida. Então não adianta também só o trato, a gente está à mercê do clima, né? E isso no agronegócio em geral. Bom, a região de Garça, micro-região de Garça, como hoje é reconhecida, na sua história, ela foi muito mais ampla, né? Aqui foi denominada a região da Alta Paulista, que surgiu com há mais de um século, né? Garça tem 115 anos de tradição produzindo café, há registros históricos e documentais disso. Então, aqui nós tínhamos, aqui é o início da Alta Paulista, que vai até a divisa com Mato Grosso, que é Presidente Epitácio. Toda essa região, ela foi café no passado. O café, ele que fundou as cidades, os municípios, que foram surgindo as propriedades e veio a linha férrea da Alta Paulista para transportar essa produção. Então, a cafeicultura está no DNA da nossa região. Ela que foi o fator econômico que impulsionou o nosso desenvolvimento. Garça não é diferente, mas Garça resistiu há mais tempo, acho que por ter uma altitude um pouco mais elevada, que favorece a cafeicultura, que nós somos conhecidos como a Sentinela do Planalto, por ser o ponto mais alto da Alta Paulista. Então nós estamos aqui resilientes do que outros municípios parte da nossa região. Também porque outros negócios surgiram, inicialmente a pecuária, posteriormente a cana, hoje a gente vive a onda do eucalipto. Então existem outras alternativas que em alguns momentos que são até bem mais rentáveis, mas existe a tradição da cafeicultura. Essa tradição e essa história da cafeicultura, ela tá muito embasada no mercado de commodity, o mercado de produção para o mercado externo, exportação. Então, há um certo conforto também, um comodismo para o produtor em produzir do jeito que ele produz há décadas e entregar o produto da mesma forma que ele comercializa há anos.
O mercado de cafés especiais não funciona da mesma forma, a dinâmica é outra. Você não produz um café de alta qualidade para entregar para o mercado externo. Também, mas há uma maneira diferente de se comercializar isso. É claro que quando a gente fala em cafés de alta qualidade, o produtor ele tem que fazer a parte dele, ele tem que mudar processos, e são vários, para que ele consiga uma bebida num padrão que o mercado, que é muito exigente, absorva esse produto. Esse mercado, você não engana esse mercado. Esse mercado ele é pequeno, porém ele é altamente qualificado. Então você tem entidades como a SCA, a Specialty Coffee Association americana, que normatiza e regulamenta com pontuação a qualidade das bebidas. Você tem profissionais que são os key graders, que são capacitados e passam por exames de calibração com frequência para poder pontuar essas bebidas. Então, o que a gente entendeu naquele momento é que precisaria mudar processos e encontrar novos mercados para se produzir e vender produto com valor agregado. E há um grupo na micro-região de Garça, né, que hoje são 14 municípios, que vem trabalhando para fomentar o cultivo dessas bebidas e para que a região tenha um reconhecimento e notoriedade em cafés de alta qualidade. O nosso café já é reconhecido como uma bebida excelente, muito equilibrada, mas ainda temos que aprender com as outras regiões, Minas, região do Cerrado, região da Serra da Mantiqueira de Minas, região do Alto Caparaó. A gente tem vários exemplos de regiões que foram se superando ano a ano na qualidade do produto. Esse movimento que foi surgindo, que envolve grupos de produtores, entidades de classe, SEBRAE, Prefeitura Municipal, Poder Público, é justamente para tentar fomentar, principalmente para os pequenos que estão sendo engolidos por outras culturas, por outras culturas, para tentar ter uma rentabilidade mais justa, para que consigam uma remuneração mais adequada para suas famílias, uma vez que muitas dessas propriedades são pequenos agricultores e agriculturas familiares, né? E surgiram novas possibilidades também, que é não só vender o café verde para o mercado de cafés especiais, mas também o café torrado. Hoje na micro-região de Garça a gente pode listar aqui facilmente mais de 30 microtorrefações. Então, fazer com que o produto chegue até a xícara do consumidor, você consegue aumentar muito o seu ganho, né? Porque a parte do processamento, ela praticamente, sendo um produto de alta qualidade, praticamente vai dobrar a remuneração do produtor. Não é fácil, hoje, depois de 4 anos que a gente está conseguindo encontrar mercado para esse produto, eu no ano de 2018, 2019, eu entreguei cafés de altíssima qualidade com preço de commodity. Então, você produzir esse café não necessariamente quer te dar a garantia que você vai ter liquidez, que o mercado vai absorver e vai te remunerar justamente por aquele produto. Principalmente porque o produtor de café, como uma cultura que tem uma única safra por ano, a gente fica dependendo de uma agenda muito engessada. E no meu caso, de vários produtores, a gente acaba fazendo custeio agrícola, assumindo dívidas em banco. Então, e você chega um determinado momento, você precisa honrar esses compromissos. Você acaba entregando, às vezes, um produto de alta qualidade para o mercado de commodities para poder sobreviver e pagar a conta, né? Não, imprevistos sempre ocorrem na rotina de um produtor agrícola. Por mais que a gente se organize, o produtor agrícola, as pessoas às vezes não entendem isso, mas é tudo muito caro. Hoje você pegar um custo de um trator, por exemplo, ele é mais caro do que carros de luxo. E um trator, tudo que acontece no trator é altíssimo. Hoje você quebra um carro, você entra na oficina, você vai gastar, um exemplo, R$500. Se você quebrou um trator, você vai gastar não vai gastar menos de 2.000 no trator. Um trator é caríssimo, uma roçadeira é cara, um tombador é caro, todos os implementos são caros. Então, às vezes o produtor ele tem uma programação onde ele vai reservar um lote de sacas de café para ele custear
a adubação, para ele custear o trato da lavoura, surge um imprevisto que quebra um trator, quebra um implemento, surge uma praga, onde você tem que entrar com um tratamento químico que às vezes é caro e você não estava programado para aquilo. Então o agronegócio ele é feito de imprevistos. Por mais que o produtor tente se organizar, ter uma agenda, ter uma programação, os imprevistos vêm, sejam ele por parte de equipamentos, de tratamento ou intempéries climáticas, como um veranico, falta d'água, ou até um excesso de frio, como aconteceu no passado, né? Nós tivemos em 1975 a geada negra, que praticamente dizimou todos os cafezais da região. Então, produzir o agronegócio ele é um pouco improvável, não dá para você seguir a risco uma programação. E isso faz com que muitas vezes o produtor tenha que acabar entregando um estoque, uma reserva de café que era para custear investimentos ou tratamento da planta para sanar emergências, né? O elo da cadeia da produção do café, principalmente do café especiais, são elos, são correntes, né? O produtor tem que fazer o papel dele. Então eu me proponho a produzir parte da minha produção de cafés de alta qualidade. Esse café ele vai passar por um processo de torra, que é outra etapa, que é o processo de industrialização desse café. Então aí você zera o setup e você começa tudo de novo. Não adianta nada eu ter um café de altíssima qualidade e ele não ser processado da maneira correta. Então eu dependo da torrefação fazer um excelente trabalho entendendo a complexidade daquela bebida, que já muda qual é a finalidade daquela torra. Não é uma torra comercial, não é uma torra de mercado, é uma torra focada em cafés especiais. Isso muda o processo. O café torrado, ele vai para a cafeteria. Eu dependo de um profissional que é essencial, que é o barista. Não adianta nada, o produtor faz um trabalho excelente, o torrefador faz a torra perfeita e lá na ponta, na hora da extração do serviço da xícara, não tem um profissional preparado para usar da melhor forma aquele café. E esse profissional da ponta, da cadeia, é ele que vai educar o mercado, é ele que vai explicar para o consumidor final qual o diferencial daquele café. Muitas vezes o diferencial daquele café está atrelado à história da agricultura familiar. Então, o que a gente vê muito no mercado de cafés especiais é o que passa a fazer todo sentido, é a história de produção. Então, você está consumindo um café da região de Garça, produzido pelo produtor tal, pela família desse produtor, com processos diferenciados, e essa história tem que chegar até a xícara, até a ponta da cadeia, para que o consumidor final passe a entender a complexidade que é se produzir um produto desse, o trabalho que é para o produtor rural, para que ele tenha um reconhecimento e tenha uma renda mais adequada. Então, o elo da cadeia de produtiva, ele está muito amarrado nessas etapas. Então, até o que nós estamos fazendo aqui é o meu papel de tentar promover e levar a informação da importância que é e o diferencial que é se produzir café de alta qualidade. O consumidor hoje ele não tem essa visão. Para ele, café é café. O cara que compra um café no mercado, ele acha que é café. Para ele vai distinguir a extra forte, é o tradicional, e o próprio consumidor trata como commodity. O que nós produtores queremos é agregar valor aos nossos produtos, que são os produtos de alta qualidade. E para que isso chegue até o consumidor, com todo o cuidado em todas as suas etapas, para que se preserve a alta qualidade da bebida lá na ponta, na xícara onde ele vai ser servido. Então existe uma mudança de hábito, uma mudança cultural e principalmente de informação. Essa informação, quem está dentro da cadeia dos cafés especiais, e eu vejo muitos colegas, né, produtores, cafeterias, baristas com esse mesmo cuidado de ter, dar atenção para o consumidor, levar essa informação, promover com que esse conhecimento se propague, chegue até o consumidor final. A cadeia do café, ela ainda está num formato na nossa região, né, que está tentando se encontrar. Eu tenho muitos colegas produtores que produzem excelentes cafés e a gente conversa bastante, troca experiência, compartilha conhecimento, alguns assertivos, outros não.
Então, a união da classe, ela tem que existir, acho que em qualquer segmento. A região, eu não morava aqui, eu me mudei para cá em 2018, foi quando eu acabei tendo um envolvimento político também, né, em entidades de classe, e nós passamos a organizar um grupo para tentar conseguir a indicação geográfica. Inicialmente nós tentamos fazer com uma organização nossa, interna, quando a gente entendeu que esse processo é muito complexo, muito burocrático, e nós precisaríamos de uma empresa para nos dar consultoria. Foi quando nós nos dirigimos até o governo do estado de São Paulo e conseguimos uma verba através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, de Tecnologia e Desenvolvimento, para custear a consultoria de um processo de indicação geográfica. A indicação geográfica não adianta só a gente conversar com o produtor. Todo um processo de reconhecimento, de notoriedade de uma região, seja ela cafeicultora, seja ela do vinho no Rio Grande do Sul, ou do queijo em Minas Gerais, na Serra da Canastra, ou da região da Champagne, na França. Essa notoriedade, que é uma indicação geográfica, que é um reconhecimento internacional que determinada região tem aptidão, habilidade em produzir determinado produto, ela tem que começar de dentro para fora, na minha opinião. A sociedade em si tem que abraçar essa conquista. Os moradores dessas cidades, eles têm que passar a consumir o próprio produto. Eles são multiplicadores. Eles têm que comprar esse produto, valorizar, falar para os parentes, para os amigos que vêm aqui visitar, conheça, prove, leve. Os bares, os restaurantes passarem a consumir os produtos locais, porque a gente acaba fechando um ciclo da economia aonde você valoriza o local, você valoriza o produtor daqui, você valoriza o mercado local, as cafeterias locais, os restaurantes locais. Então, essa vontade de mudança, ela tem que ser de dentro para fora. Não adianta só a cadeia produtiva, porque ela reflete em tudo. Ela reflete no turismo. Então, você começa a desenhar um cenário de agroturismo para conhecer as propriedades, ver as produções. Você gera demanda para a hotelaria gera demanda, consequentemente, para o setor de serviços, setor de alimentação. Então, uma ação puxa a outra e é um andar em grupo. Então, paralelo a esse projeto de indicação geográfica, nós tivemos também um diálogo com o poder público, municipal no caso, para também desenvolver o turismo. Hoje Garça é um MIT, né? Tem o MIT, Município de Interesse Turístico, para que as coisas caminhem juntas. São processos lentos. A indicação geográfica, nós já demos entrada no NPI, mas ela é um processo que deve demorar mais 2 anos para ter reconhecimento. E o que nós fazemos nesse caminhar é levar o conhecimento, promover ações locais. Nós temos o 3º ano de um concurso de qualidade que vem sendo realizado para identificar o perfil sensorial das nossas bebidas e estimular os produtores a que melhorem a qualidade, até com um leilão no final do evento, onde há valores de arremate nas sacas bem acima do valor de mercado, e tentar mostrar para o produtor que há outros caminhos, né? E junto com o poder público, atrelando essas ações, sejam turísticas, que fomente toda a cadeia, toda a sociedade. Primeiramente o produtor ele seleciona os seus lotes, são 2 modalidades, né? Que é o natural. O natural ele é o café em coco, que nós chamamos, né? Que é com a proteção do grão, da semente, e o cereja descascado. O cereja descascado ele é um processo onde nós tiramos a casca do café, aí há processos um pouco mais avançados, eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente isso, porque depois temos um desmucilado, café lavado, então, mas são cafés selecionados pelo próprio produtor, no nosso caso hoje 2 modalidades, só de café arábica, que é o que tem na nossa região, e é feita uma avaliação por key graders, que são profissionais, no mínimo 3 profissionais que avaliam às cegas essas bebidas e dão uma pontuação seguindo o padrão SCA,
que é adotado em todos os concursos hoje, a maior parte dos concursos mundiais. E esses cafés são pontuados, os mais pontuados são os vencedores, né? Nós aqui ganhamos em 2018, que foi o primeiro concurso, nós tivemos a maior pontuação do evento, num cereja descascado. Isso deu um certo reconhecimento e uma projeção, porque eu trabalhei muito em feira de rua, em feira de gastronomia, servindo cafés. É algo que eu gosto muito de fazer. Infelizmente, com a pandemia eu parei de fazer, mas é um contato que você tem direto com o consumidor. Eu já escutei muita gente falando, eu não bebo café, e ali na hora provar um café, provar sem açúcar, gostar e não acreditar que estava tomando um café. Então isso é muito comum. Você ter contato com essa experiência, com esse espanto de algumas pessoas é algo assim que é impagável. Posteriormente, eu tenho uma marca que eu não trabalho no mercado altamente competitivo, que é supermercados. Eu não tenho como brigar com grandes empresas, grandes marcas, né? Eu sou pequeno, então eu procuro atuar em nichos segmentados, em cafeterias, em restaurantes, empórios, gourmets, ou que tem produtos diferenciados, ou empórios que gostam de vender muito a história, a origem, a rastreabilidade daquele produto. Então é um trabalho que eu tento promover os meus cafés, levando até o consumidor. E esses concursos, né, em 2020 nós tivemos o Campeonato Nacional de Torra, que foi o Desafio de Torra 2020, fomos selecionados no estado de São Paulo, junto com um produtor de Minas Gerais, que é a Catarina Kim, o Marcos Kim, também com o Pimenta do Espírito Santo e os Venturim também do Espírito Santo. Isso nos deu uma projeção, não digo resultado financeiro, mas nos abriu portas, porque eu mandei café para 8 estados, então meu produto chegou em lugares que eu jamais imaginei, de norte a sul do Brasil, e com café verde, porque ainda acaba sendo o grande foco do nosso negócio. Hoje nós somos torradores, né? Então também comercializamos café verdes e geralmente os nossos melhores lotes. Os nossos melhores lotes, que são os que são melhor remunerados, são os cafés que eu coloco à disposição do mercado de torra. E esse mercado, ele atua muito parecido da forma que eu atuo, são lugares bem segmentados. Hoje está acontecendo uma mudança, já existem grandes redes de varejistas, de supermercados, que têm cafés especiais, não só brasileiro, como também da Colômbia, da Etiópia. Então esse mercado ele tá vindo com força e trazendo novidade para o consumidor. Não, o café não faz mal. Inclusive teve uma notícia midiática recente que o Coronar interviu uma empresa de medicamentos onde ela criou a relação de azia, gastrite ao café. Isso não tem nada a ver com o café em si. O que acontece é a qualidade do produto que chega para a indústria e o mercado interno. Existe um critério de tabela que nós chamamos de PVA, que é preto, verde, ardido, que são defeitos na bebida e não deveriam ser consumidas pelo ser humano. Então a gente vê, é muito comum, a gente tem um residual no processo de produção que se chama escolha. A escolha é casca, pau e às vezes pedra. Então esse produto que é muito difundido no mercado interno, se fazem ligas, né? Você pega um café mais ou menos, coloca a maior parte de escolha, café com PVA, defeito, torra, faz uma torra excessiva que carboniza o grão, então é celulose carbonizada, carvão, e isso é distribuído no mercado interno para o consumidor. Então você está tomando uma quantidade de defeitos no produto enorme, e obviamente que um café desse que vai ser amargo, vai ser muito difícil de você tomar sem açúcar, você vai ter que colocar muito açúcar para que você consiga ingerir esse café. Então você tem uma somatória de problemas, que é a péssima qualidade da matéria-prima, com um processo de torra inadequado e com a adição de açúcares. Então você tem aí tudo que desfavorece um bom hábito alimentar, uma alimentação saudável. Esse é o pior café que tem e é o café mais consumido no mercado interno.
Então, cafés de alta qualidade, cafés com matéria-prima excelentes, que é o que o mundo consome, que é o que o Brasil é campeão em fazer. Nós somos o maior produtor do mundo de café e hoje nós somos o maior mercado consumidor de café. Nós temos tudo para mandar excelentes cafés para fora e também temos volume para consumir internamente. O que acontece é que há uma briga comercial na gôndola da prateleira, aonde se você fizer a conta, aquele valor que está no saquinho não fecha. Uma saca de café de 60 quilos gera 50 quilos aproximadamente de café torrado. Se você pegar o preço da embalagem, não paga a saca de café. Ou seja, você não está tomando café. O mercado de café, como eu bem comentei agora há pouco, ele depende muito do produtor levar informação com colegas, com a cadeia que faz parte, cafeterias, torrefações, o consumidor final. É um elo muito amplo, então eu acho que cabe ao produtor levar informação, conhecimento para que ocorra uma transformação de consumo, uma mudança de hábito, uma mudança de transformação cultural. Eu tenho muita procura, né? Nesses eventos que eu faço de gastronomia ou pelos próprios consumidores, clientes, eu tenho coisas absurdas. Tem gente que me fala que quer vir trabalhar de graça na minha colheita para conhecer o processo. Eu tenho consumidores curiosos que me perguntam, poxa, eu quero conhecer como é que é produzido. E até é muito comum, eu recebo sempre as pessoas, aqui sempre está aberto a porteira para que eles venham, tenham acesso à informação, como é que é feito, o porquê que é um café especial, o que torna essa bebida especial. Então, compartilhar isso é muito importante para todo mundo, para a cadeia de um modo em geral. Paralelo a isso, há também um interesse de algumas ações turísticas, né? Então, conciliada a uma estrutura de cafeteria, aonde a gente consiga receber aqui as visitas, nós vamos torrar um café, nós vamos extrair vários grãos de café em vários métodos de extração e isso faz com que a pessoa tenha uma experiência nova. Na verdade, quando eu recebo pessoas aqui, ele não vem aqui só para tomar um excelente café ou para conhecer do processo, né? Ele vem aqui, ele tem um contato com a natureza, ele tem um momento de contemplação. A gente faz um prato típico da região, uma galinhada, a gente vai colher uma pimenta. Então ele vai levar para casa uma experiência que vai além do café. Então tudo isso caminha junto e também há uma intenção de promover alguns cursos, uma escola através de um laboratório, aonde aqueles que sejam eles profissionais da área, entusiastas, né, consumidores entusiastas, a gente tem hoje muitos coffee lovers, né, que são expressivos na cadeia do café, queiram se aprofundar em determinado assunto, fazer um curso, seja ele de classificação, análise sensorial, de prova, de barismo, de cupping. Então há a intenção de cada vez mais compartilhar essas informações para que o mercado como um todo seja agraciado aí com crescimento, né? Queria deixar o convite aberto para quem houver interesse em conhecer a nossa região, conhecer um pouco mais da nossa história, vir acompanhar de perto como que é a produção de café, entender o quão complexo e sofrida é essa cadeia, né? Aqui eu falo em nome dos meus colegas produtores, principalmente os pequenos, né? Que têm mais dificuldade para tudo, desde a compra de insumos, de matéria-prima, de mecanização, de ter estrutura para investir. Então, quem quiser conhecer a região, não só a respeito do café, mas aqui nós temos também, somos privilegiados por muitas cachoeiras, tem muitos grupos de trilheiros, de bike, jipeiro, motociclista, muito associado a esportes radicais em meio à natureza. Fica o convite para quem quiser conhecer e bater um papo, tomar um café, claro, né?